Então, vamos continuar aqui a nossa aula, né? É, Nós estávamos falando do processo de privatização. Quando Sarney assumiu a presidência, né, iniciou-se o período democrático, né? E uma das medidas que ele adotou foi privatizar empresas que antes eram controladas pelo Estado, né? Ou seja, reduzir o papel do Estado, né? E empresas que não estavam dando resultado para o Estado, que davam prejuízos, que não tinham, os serviços não tinham qualidade, ele privatizou, né? Iniciou o processo de privatização. Ele não vendeu todas as empresas, ele apenas iniciou o processo. Então, durante seu governo foram privatizadas ou vendidas cerca de 17 empresas. Lembrando que quando se privatiza uma empresa, é a mesma coisa do Estado, a empresa que é controlada pelo Estado, o Estado é o dono, né? Vende para uma pessoa particular. Tem um empresário, digamos que um empresário chinês vem e compra, participa do processo de privatização e compra a empresa. Dessa forma. Então foram 17 empresas vendidas. Entre elas podemos citar o caso que tem no livro de vocês aí, gente, página 26, 27, o assunto que a gente está trabalhando aqui. Está tudo aí no capítulo 2, vocês podem acompanhar. Então, foram privatizadas empresas como a Aracruz Celulose, a Caraíba Metais e a Eletrociderúrgica Brasileira, entre outras, né? Reforçando aí, foi em torno de 17 empresas privatizadas durante o governo Sarney, certo? Só ajeitando aqui para não aparecer as mensagens que não interessam a vocês. Estão dando continuidade aqui ao assunto. Próximo slide. Olha aí, ó, isso aqui foi um jornal. Coloquei essa imagem para vocês terem noção, né? Tanto que repercutiu a política adotada por Sarney, né? Olha aí o destaque do jornal O Globo na época. Ordem de Sarney é privatizar estatais. Então foi uma das políticas adotadas por ele, uma das que mais chamou a atenção durante seu governo. A abertura política, isso faz parte da abertura política, a privatização de empresas, a concessão de serviços que antes eram função do Estado. Isso aí é um exemplo de abertura, né, do país. O governo vai privatizar para valer. O outro trecho que foi destacado, como podem ser exemplos a Telebrás, a Embraer e a Eletrobras. Então, na época ele tinha tinha interesse de privatizar essas empresas aí. Nem todas aquelas que ele tinha intenção de privatizar, ele conseguiu privatizar durante o seu governo, certo? E aí, quando Sarney cumpriu o seu mandato, ele governou o Brasil de 85 a 89, foram 4 anos de governo, e ainda em 1989 teve a primeira eleição direta após o período militar, a primeira eleição democrática, na qual a população passou a escolher o seu representante. Sarney criou a Constituição Federal, foi durante seu governo que foi aprovada a nova Constituição, que ainda é válida hoje, a Constituição de 1988, e na Constituição de 1988 previa a realização de eleições diretas. O país passou a ser um país de regime presidencialista. E aí a primeira eleição que teve após o governo de Sarney foi elegeu Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil. E logo que Collor assumiu, ele lançou o Plano Collor, né? No Plano Collor, o Plano Collor previu o confisco dos depósitos bancários, ou seja, todas as pessoas que tinham dinheiro no banco, em contas, poupança, esse dinheiro ele foi confiscado. Não quer dizer que
que o Estado tem, que eu tinha, por exemplo, R$ 3.000 lá na conta e o Estado foi lá e me tomou esses R$ 3.000. Mas não me tomou, mas também me impediu de ter acesso a esse recurso, né? Isso aí é o que foi o confisco, né? E esse confisco e esse plano Collor se apoiava em 3 pontos. O primeiro aí, diminuição da participação do Estado, ou seja, ele iria continuar a partir desse ponto aí, ele iria continuar com a privatização de empresas, o mesmo projeto que já tinha sido iniciado por José Sarney. Diminuir a participação do Estado, quer dizer que o Estado iria diminuir as suas responsabilidades a partir do momento que ele vendesse empresas para outras pessoas ou até mesmo fizesse um processo de concessão de uma rodovia, um exemplo, né, conceder para que uma empresa pudesse explorar. Fazendo isso, ele reduziria o papel do Estado, diminuiria a participação do Estado. O outro aí, a eliminação do monopólio do Estado no setor de telecomunicação e transporte. Significa dizer que o Estado, a partir dessa medida aí, antes o Estado tinha todo o controle sobre o setor de telecomunicação. Quando fala monopólio, quer dizer que quem tinha um controle total sobre o setor de telecomunicações era o Estado. E aí, durante o governo Collor, né, os serviços do setor de telecomunicação foi repassado para outras empresas através de concessões, né, e também o petróleo, que antes era de exclusividade da Petrobras, que é uma empresa estatal, ainda hoje é uma estatal, né, a maior parte das ações da Petrobras ela pertence ao Estado. O Estado no caso é o acionista majoritário da Petrobras. Então, a partir do governo Collor, acabou esse monopólio do Estado. E no caso das telecomunicações, gente, se vocês conversarem com os pais de vocês, os mais velhos, eles sabem que o setor de telecomunicações ele não funcionava de forma eficiente. Por exemplo, telefones. No início da década de 90 existiam postos telefônicos aqui. As pessoas tinham que pagar para poder ligar, enfrentar a fila, fazer uma ligação para um parente que morasse muito longe. Com a concessão desse serviço, o serviço foi repassado para outras empresas, o setor de telecomunicações melhorou muito. Primeiro, dando acesso às pessoas a linhas telefônicas. E antes, para uma pessoa ter acesso a uma linha telefônica, tinha que pagar um valor bem alto, digamos que hoje em torno de R$ 10.000, R$ 5.000 por uma linha telefônica, né? E aí, com a concessão para outras empresas, esses serviços melhoraram muito. Primeiro, dando acesso a toda a população, né? Barateou as linhas telefônicas, ficaram baratinhas. As pessoas passaram a pagar mensalidade. Depois distribuíram orelhões, depois veio o sistema de telefonia móvel, né? E só melhorou, né? O setor de telecomunicações só melhorou. O petróleo ainda continua sendo, a maior parte, como eu falei antes, é controlado pelo Estado, mas já não é uma exclusividade do Estado. O Estado já não tem um monopólio de petróleo, né? Exploração e refino de petróleo. A abertura econômica ao ingresso de produtos importados, que as taxas, os impostos cobrados sobre importação eram muito elevados, o que impedia que empresas vendessem aqui no Brasil, empresas estrangeiras, né? E aí impedia a entrada de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Como as tarifas eram muito altas, aí para eles não terem prejuízo, acrescentava esses valores ao preço do produto, tornando-os caros, né? E aí impedia que muitas empresas viessem, exportassem produtos aqui para o Brasil. Então ele fez isso aí tudo, gente, foi positivo. Aí tem até um destaque aí da revista Veja, da época, né? O dinheiro sumiu, né? Referindo-se ao confisco, né? Que a gente comentou ainda há pouco. Collor toma posse, baixa o confisco geral e deixa o país em estado de choque. Naquele tempo,
muita gente foi surpreendido, né, por esse confisco, né? Aí tem duas perguntas aqui que eu vou colocar para vocês, que vai servir para a gente discutir no próximo slide. Quais os resultados dessas medidas, as medidas adotadas por Collor, né? E aí mais na frente tem um outro tópico que fala sobre as agências reguladoras. Para que foram criadas essas agências reguladoras? E fica para a próxima aula, né? Pois valeu. Bom dia a todos.